Terça-feira, 7 de abril de 2026, bem-vindos a mais um Café com Cossenza. Antes de entrar nos assuntos do dia, deixa eu dar uma breve explicação aqui, porque não teve podcast na segunda-feira. E eu explico, a situação aqui em casa foi bem complicada domingo à noite. O Rafael caiu com uma virose, vomitou algumas vezes durante a noite, durante a madrugada. Eu também não estou bem, tanto que eu não fui para Campinas. E não sei se eu vou, depender de como eu acordar nessa terça-feira. Lembrando que eu estou gravando isso meia-noite e 20 de segunda para terça. Então isso tá em aberto ainda. Já até mandei uma mensagem para lá, pedi para a organização do torneio desculpa por não ter ido, porque eles reservaram um hotel para mim. Mas vou tentar, né? Porque eu gosto do torneio, acho que dá para fazer coisas legais lá. Mas enfim, foi isso que aconteceu. O Rafa foi no hospital hoje com a mãe, deu uma melhorada, mas vai tomar uma medicação, parece que é uma virose que emendou na outra. E enfim, complicado, foi uma noite difícil. E aí eu aproveitei que eu estava mal, ninguém mandou pergunta, não tinha sugestão de assunto, eu já tinha falado sobre a estreia do João. Aí eu falei, bom, então vamos deixar para fazer o Café com Cossenza só na terça-feira, e estamos aqui para isso. E, bom, começar falando um pouquinho pelo João. Eu já mandei análise flash, então não vou me estender muito sobre a partida especificamente, a vitória sobre o Diallo por 6-2, 6-3. Foi uma boa atuação do João, foi uma atuação madura, como eu falei lá. Os resultados do dia foram interessantes, eu achei bem interessante, principalmente a vitória do Rinderknecht, que tirou o Raducanu e vai pegar o João na segunda rodada. Acho que isso é bom para o João. Um tipo de jogo diferente, mas o Rinderknecht acho que vai precisar sacar muito para incomodar o João no saibro, numa partida né, para tirar 2 sets do João, no nível que o João está jogando, que é um nível acima do que ele jogou ano passado, ano retrasado. Enfim, o João está evoluindo nitidamente e só não enxerga quem não quer, ou tem má vontade, ou quer culpa técnica, ou enfim. Mas o João hoje é um tenista mais maduro, mais experiente, lida melhor com algumas situações. Isso tem ficado evidente, né? Essa vitória sobre o Diallo, que é um cara que saca bem, o João falou isso várias vezes nas entrevistas do dia, foi um bom sinal. Ele quebrou o Diallo 4 vezes ou 5 vezes, eu não lembro agora. Mas foi uma bela vitória. E o João está optando por devolver o saque mais de trás, né? Não está sendo tão agressivo. Acho que para o saibro é ok. Funciona na quadradura também para alguns tenistas, né? O Nadal fez isso a carreira inteira, o Medvedev faz isso com eficiência. O João na quadradura não é tão bom nisso, mas é um plano válido. Eu não gosto quando o tenista fica lá atrás muito tempo e não está conseguindo fazer nada. Aí eu acho que é preciso, né, fazer coisas diferentes, mudar a posição de devolução, para frente, para trás, fecha um lado, fecha o outro. Para não dar ritmo para os sacadores. Mas essa é outra discussão, não é exatamente o ponto do João. Mas gostei dessa vitória do Rinderknecht, achei boa para o João. O que mais aconteceu de relevante? Acho que o Baez ganhou do Wawrinka 7-5, 7-5, e vai ser, bom, o adversário do Alcaraz, que pode ser um jogo bem interessante. O Baez com ritmo, o Baez é um bom tenista de saibro. Pode dar um certo trabalho. Não acho que ele vai sair vencedor, né? Mas é um jogo interessante. Acho que vai ser um jogo legal de ver. E é uma programação muito legal essa de Monte Carlo, porque me dá uma sensação meio que de old school, porque com os Masters hoje em dia mudando para 2 semanas, 10, 12 dias, a gente não tem tantos jogos bons em sequência, assim, né? De uma modalidade só do masculino, né? Mas Monte Carlo mantém isso, e hoje, por exemplo, a gente tem o Berrettini abrindo a programação contra o Bautista Agut, em seguida tem o Sinner contra o Humbert, depois o Alcaraz contra o Baez, e para fechar a quadra central, o Monfils contra o Bublik. É muito legal. A segunda quadra também, a quadra dos Príncipes, que foi onde o João estreou, tem o Dimitrov contra Tcheverry, tem Menchik contra Marujan, tem Popyrin contra Ruud e tem Norrie contra de Minaur, ou seja, só jogo legal. Até a terceira maior quadra tem o Cat Darderi, que é um jogo legal, tem o Moutet contra o Miller. É interessante. Agora, essa vitória do
Eu falei do Baez, mas outro resultado interessante foi a vitória do Cerúndolo sobre o Tsitsipas, que eu acho que não é surpreendente, mas como o Tsitsipas tinha bastante coisa para defender, significa uma queda considerável para o Tsitsipas, né? No Live Ranking ele está indo para 65 do mundo, perdendo 17 posições. É bastante coisa para um cara que foi top 10, que foi campeão de slam, mas que, né, a carreira dele está indo ladeira abaixo, não acerta com técnicos, fala algumas bobagens quando dá entrevista. O Tsitsipas me parece perdido, assim, sem rumo. E eu falo sem rumo tenisticamente, mas eu acho que na vida, acho que as coisas que ele fala, como fala, me sugerem que ele, sabe, não está conseguindo enxergar as coisas com clareza, não está conseguindo identificar o que está indo errado para a carreira dele e não está conseguindo, né, retomar o nível que ele teve, mesmo que ele não volte a jogar no nível de antes, mas o Tsitsipas jogando o que já jogou para ser 65 do mundo hoje em dia é um negócio, né, grave, bem grave. Que mais que a gente pode falar dos resultados de segunda-feira? O Garin ganhou do Arnaldi, eu achei interessante. O Blocks tirou o Shapovalov, o Vacherot ganhou do Ramanel Cerúndolo de virada e o Cobolli tirou o Começanha em 3 sets. Argentinos dando trabalho, né? O Cerúndolo levou o Vacherot a 3 sets, o Começanha perdeu do Cobolli em 3, o Cerúndolo ganhou do Tsitsipas, o Baez ganhou do Wawrinka. Né, e não quero voltar a entrar nesse assunto dos argentinos demais, mas eu levantei alguns números aqui sobre a evolução dos tenistas argentinos, pelo menos de todos esses que estão no top 100, e eu vou publicar isso de algum modo, de alguma maneira, em algum momento. Preciso organizar esses números, não sei se eu faço um gráfico, uma tabela, mas é muito interessante ver que alguns deles não tiveram nem grandes carreiras no juvenil, e não fizeram essa transição tão rápida ou tão eficiente como às vezes a gente tende a acreditar, porque acho que os argentinos fazem transições melhores que os brasileiros e tem técnicos melhores na base, e enfim. Mas tem isso, né? Muitos desses argentinos, deixa eu só achar um exemplo aqui. Eu até estava trocando essa mensagem com... A gente trocou, eu e Meligene trocamos alguns áudios sobre isso no domingo, ou foi na segunda-feira, não é? Foi segunda-feira. Não, foi domingo, que era o feriado. E é muito interessante, porque vamos pegar aqui o Francisco Cerúndolo, por exemplo, que, né, foi top 20. Ele com 20 anos era 570 do mundo. Cara, com 20 anos o Felipe Meligeni tinha um ranking melhor, o Gustavo Eide tinha um ranking melhor, o Thiago Monteiro tinha um ranking melhor, o Thiago Wilde tinha um ranking melhor, o Pedro Boscardin tinha um ranking melhor, o João Lucas Reis tinha um ranking melhor. Agora, e não é só o Francisco Cerúndolo, tá? O Navone, por exemplo, que acabou de ganhar um ATP, com 20 anos era 561 do ranking, né? Atrás de todos esses brasileiros que eu falei. Talvez não atrás do Lucas Reis, do João Lucas, que era 563, mas por 2 posições, é praticamente empate nessa faixa de ranking, né? Mas o Carabelli com 20 anos era 409 do mundo, o Começanha, que está no top 10, era 742 do mundo com 20 anos. Então não é que a transição dos argentinos é esse espetáculo todo, né? Eles têm dado saltos consideráveis depois dos 20, entre 20 e 22. Mas se você pegar os brasileiros que estavam acima do Cerúndolo, por exemplo, o João Lucas Reis em 2 anos foi de 563 para 315, que não é um salto tão grande assim. O Boscardin foi de 414 para 280. O Thiago Monteiro, sim, de 470 para 82, foi um salto legal. Gustavo Eide, de 413 para 172, também é um salto interessante. Mas o Felipe Meligeni de 554 para 230. E o Puccinelli, que era 287, caiu para 342. E aí tem lesões, outros fatores, né? O Igor Marcondes, por exemplo, que era 835 com 20 anos, virou 939 aos 22, porque teve um caso de doping aí no meio. Mas se a gente pegar e olhar os argentinos, quase todos eles deram saltos bem consideráveis entre 20 e 22. O Cerúndolo foi de 570 para 139, o Echeverri foi de 341 para 130, o Baez foi de 309 para 43, o Navone de 560 para 125, o Carabelli de 409 para 213.
Quem caiu foi o Juan Manuel Cerúndolo, né, que foi de 90 para 120. Mas o Juan Manuel Cerúndolo é uma exceção nesse grupo aqui, porque ele ganha um ATP muito cedo. Se não me engano, ele tinha 19 quando ganha um ATP. E aí ele cai, enfim. Né? Mas aquele ATP foi um ponto fora da curva. O Burruchaga subiu de 239 para 156, o Tirante de 241 para 123 e o Começante de 742 para 271. Então, se a gente pegar essa turma aí de 20 para 22, quase todos entraram no top 200. Né? O Cerúndolo, os dois Cerúndolos, o Echeverri, o Navone, o Juan Manuel Cerúndolo, não falei, o Burruchaga, o Tirante, todos eles estavam entre os 200. E no Brasil não foi exatamente assim. Então, a gente pode falar de formação, a gente pode falar de transição, a gente pode falar que os argentinos têm melhores técnicos, mas a gente não pode falar de geografia, a gente não pode falar de dinheiro e a gente não pode falar que a transição é muito... que a entrada no profissional dos argentinos é muito melhor que a nossa. Onde essa turma de hoje, estou falando dessa geração especificamente, onde essa turma foi superior à turma brasileira foi depois dos 20 anos. E aí a gente pode especular sobre que essa idade é quando começa a haver dúvida, quando você tem que pensar, você chega aos 20 e de repente não está nem entre os 400 do mundo e tem que pensar o que fez certo, o que fez errado, por que não, você foi um juvenil bom e não está tendo resultado no profissional. Né? E alguns desses argentinos nem foram tão grandes juvenis assim. Né? O Carabelli foi 70 do mundo, nunca jogou um slam. O Burruchaga foi 18, Começanha nunca jogou um slam também. O Burruchaga nunca passou da segunda rodada de um slam juvenil. O Tirante sim, foi número 1, mas também nunca passou da terceira rodada no slam. O Tirante foi número 1 juvenil porque ele teve bons resultados em dupla. E dupla conta muito pro ranking, né? Conta uma porcentagem ali, mas se você começa a ter muito resultado seguido em dupla, isso vai refletir no seu ranking juvenil, né? O Baez foi número 1 como juvenil. O Baez foi o único desses argentinos todos que eu citei que teve grandes resultados em slams como juvenil, né? Ele foi vice de Roland Garros em 2018, foi o ano que ele ganhou até do Thiago Wilde na semifinal, perdeu do Tseng na final. Também fez quarta de final de US Open em 2017, isso como juvenil, né? Mas o Echeverri, por exemplo, foi número 12 como juvenil, jogou 2 slams só e tomou 2 primeiras rodadas. O Cerúndolo, Juan Manuel, foi número 9 juvenil, mas também nunca passou da segunda rodada. Então, assim, não é que esses caras tiveram carreiras juvenis espetaculares e eram vistos como promessas fantásticas, não. E aí, se a gente olha os brasileiros, a gente teve o João Lucas foi número 30, o Boscardin número 6 juvenil, o Thiago Wilde foi número 8, ganhou um slam, mas foi número 8, já jogou menos, né? O Thiago Monteiro foi número 2 juvenil, o Gustavo Eide foi número 16, fez uma terceira rodada de Roland Garros. O Felipe Megini foi número 31 juvenil, fez a segunda rodada em Wimbledon, só venceu esse jogo em slam, aliás. O Matheus Puccinelli foi número 20 juvenil, fez segunda rodada em Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Então, os brasileiros que jogaram mais em juvenil tiveram rankings tão bons ou melhores que os argentinos até os 20 anos e depois a coisa não fluiu. Então isso é um pouco preocupante. Vamos falar um pouquinho dessa rodada das estreias dos favoritos voltando para Monte Carlo. Né? Acabei fazendo um desvio mais longo do que eu queria para falar de argentinos e brasileiros. Mas repito, eu vou publicar esses números em algum momento, em algum lugar, em algum formato que eu ainda não sei como. Mas o Alcaraz pega o Baez, eu acho que o Alcaraz é bem favorito. E o Sinner estreia contra o Humbert. Também acho que o Sinner é bem favorito, lembrando que o Sinner ele tem aquela série de 34 sets vencidos de forma consecutiva em torneios Masters 1000, que vem desde Paris do ano passado, Paris, Indian Wells, Miami. E isso vale para Monte Carlo, né? Então essa série está aí para ver se ele mantém ou não. Outra coisa interessante que vale lembrar hoje especialmente, é um torneio que vale o posto de número 1 do mundo. O Sinner pode sair de Monte Carlo no topo do ranking, só depende dele para isso, se ele for campeão ele vai ser número 1 do mundo independente da campanha do Alcaraz, se o Alcaraz for vice, semi ou qualquer outra coisa. E o Sinner pode ser número 1 com pelo menos uma semifinal. Se ele perder até as quartas, não tem chance de passar o Alcaraz, segundo a tabela que a ATP divulgou ontem, domingo, né, no fim de semana, antes de começar o torneio.
Mas a partir da semi, o Sinner tem chance. Se ele chegar na semi e o Alcaraz parar, por exemplo, nas oitavas, o Sinner já sai como número 1. Mas se o Sinner chegar à final, ele precisaria que o Alcaraz perdesse nas semis, né, para não contar o resultado da final. Mas se ele for campeão, aí independe da campanha do Alcaraz. Se ele for campeão, ele sai como número 1, 110 pontos na frente do Alcaraz, se for a final entre eles, né? E tem isso de interessante. Não tem mais muito o que falar sobre Monte Carlo. Aliás, tinha 2 dados interessantes que eu acabei não comentando e que vale mencionar aqui, mas eu não comentei quando fiz o texto do jogo do João Fonseca. Quando fiz a análise flash do jogo do João Fonseca contra o Diallo, é que o João agora... O João é o primeiro brasileiro na segunda rodada de Monte Carlo desde Belucci em 2012, e ele é o segundo tenista mais jovem a ganhar uma partida na chave principal de Monte Carlo nessa década. Mas o primeiro dessa lista é o Rune, que tinha 18 anos quando ganhou em 2022. Mas foi a estreia do Fonseca em Monte Carlo. Também era o primeiro jogo do Diallo em chave principal em Monte Carlo, né? Mas o Diallo segue numa fase ruim, ele só tem uma vitória sobre o top 50 esse ano, tem 5 vitórias e 10 derrotas na temporada, que não é animador. Entra numa temporada de Saibro que também não parece ter... Ele não tem grandes resultados no Saibro, então a perspectiva não é das melhores, mas nunca se sabe. De repente pega uma chave aí aberta, saca bem em Madrid, enfim, né? Pode fazer alguma coisa interessante, mas não foi o que esse jogo contra o Fonseca sugeriu, né? E outra coisa, né, eu já falei da programação de hoje, terça-feira, o João não joga, provavelmente vai ficar para amanhã, quarta-feira, essa partida. E é isso, gente. Tem uma pergunta aqui que mandaram no grupo do Telegram, que é da Luísa Felipe. Ela pergunta sobre Billie Jean King Cup, porque essa é a semana em que tem o Zonal americano, né? O Brasil está no grupo 1 do Zonal, e joga para classificar, para de repente para ir para os playoffs e tentar voltar para os qualifiers ano que vem. Os qualifiers, lembrando, são a primeira fase da divisão principal da Billie Jean King Cup, né? O grupo 1 é como se fosse uma espécie de segunda divisão. Quando você começa a temporada no grupo 1, você não tem chance de ser campeão. O máximo que você consegue fazer é ser promovido para a fase de qualifiers do ano que vem, que é realmente a primeira divisão, e você começando nos qualifiers, você tem a chance de classificar para a fase final e disputar o título. Então é bom deixar claro isso, porque a gente fala em grupo 1, mas é uma espécie de segunda divisão. Tá? E a pergunta da Luísa é mais ou menos nessa linha, que ela pergunta assim: o que acontece se o Brasil perder os jogos agora no zonal da Billie Jean King Cup? Fica fora da competição? Depende de como perder, porque os dois melhores, eles vão jogar os playoffs, e os playoffs decidem quem entra nos qualifiers do ano que vem. Mas se o Brasil for muito mal, perder de tudo, de repente vai jogar ali para cair para o grupo 2, que é a terceira divisão, né? Esses zonais, como o Brasil está num zonal, que é... Vou até abrir aqui para ler. O grupo 1 das Américas tem Brasil, Argentina... Cadê? Brasil, Argentina, Peru e Chile, é o grupo do Brasil. E o outro grupo B tem Venezuela, Colômbia, México e Equador. Esse é o grupo 1 das Américas. O grupo 2, que ainda não tem tabela, mas para vocês terem uma ideia, o grupo 2 ano passado tinha Peru, Equador, Costa Rica, Honduras, o nível vai caindo, né? Bolívia, Porto Rico, Barbados, República Dominicana. E o grupo 3, que é o último grupo que tem nas Américas, porque o grupo 4 acho que só tem África, mas o grupo 3 das Américas, aí a gente já está falando de Bahamas, Santa Lúcia, Jamaica, Cuba, Trinidad e Tobago, Ilhas Virgens, nível bem baixo, né? Suriname, Trinidad e Tobago, Antigua e Barbuda, sabe? Aí então, assim, não é que não tem possibilidade do Brasil não jogar a Billie Jean King Cup em uma temporada específica. O que vai acontecendo, se o time vai perdendo, vai sendo rebaixado. Mas honestamente não vejo chance disso acontecer nesse grupo 1 agora, nesse zonal. O Brasil tem um time para brigar para classificar, mesmo sem Bia, mesmo sem Laura. E aí, se não classificar, bom, vamos ver o que acontece.
Mas, aliás, falando em Billie Jean King Cup, hoje a CBT fez um post, nossa senhora, que coisa horrível. Eles fizeram um post no Instagram com a Vitória Barros, né? E ela aparece lá vestindo a roupa da Wilson, que era justamente o impasse de uniformes, né? Ela não estava jogando pelo Brasil nem como juvenil, porque dizem que o contrato dela com a Nike não permitia que ela vestisse outras marcas, que exibisse outros patrocinadores no uniforme dela. Mas agora entraram em acordo com a CBT e ela está vestindo já a camisa da Wilson, que é a patrocinadora da CBT, nos treinos, e nos jogos ela vai vestir Nike, que é a patrocinadora dela, com as marcas, com os patrocinadores pessoais dela. Então, mas hoje fizeram um post mostrando ela com a camisa da Wilson e botaram a legenda de uma frase dela, que a frase dela diz assim: foi um dia duro de bastante treino, bastante pontos, para se acostumarmos com a quadra e com a altitude. Foi um dia bem produtivo. Esse se acostumarmos com a quadra é feio, né? E assim, eu entendo que o atleta às vezes solta alguma coisa errada no português, a Vitória tá morando fora do Brasil, então não sei o quanto ela estuda português hoje em dia. Mas, cara, a CBT tem a obrigação de trocar isso, né? De acertar essas coisas de português. Pega muito mal pro atleta. E para os patrocinadores do atleta que estão ali aparecendo, né? Primeiro que bastante pontos já é um erro de português, que é um erro que nem tanta gente conhece assim, mas o plural seria bastantes pontos. Mas aí independe, sabe? A CBT podia mudar muitos pontos, não vai alterar a frase, né? O sentido da frase. Agora, para se acostumarmos, feio demais. Aí a CBT podia botar para acostumarmos com a quadra. Pronto, resolvi o problema. Mas, assim, a equipe de comunicação da CBT, eu falei aqui outro dia, né? A CBT faz uns posts que não explica, que não dá satisfação, e uns erros de português, assim, feios, né? Já é um post que não tem acento, né? Tem um tô aqui, dois tôs, assim, tô me sentindo super bem com a equipe, sem acento. Então, feio. A CBT podia fazer coisa melhor. E assim, né? Se já está assim antes do confronto, durante o confronto é complicado. Eles fazem vídeos muito bem, os vídeos da CBT são lindos, eles têm uma produtora que faz vídeos fantásticos. Mas o que adianta você faz vídeo bonito e não consegue passar informação decente, sabe, sem tirar um erro de português tosco desse? É lamentável, muito lamentável. Mas é isso por hoje, gente. Volto amanhã, depois de Sinner e Alcaraz. Espero que melhor, né, de saúde, para estar em Campinas e posso falar de lá do torneio, de repente tentar alguma entrevista, mas não faço promessas. Eu volto com o podcast, aconteça o que acontecer, porque dá para gravar sentadinho, quieto, bonito, mas não sei se eu vou para Campinas. Beleza, gente? Abraços e uma boa terça-feira para todo mundo.